Tema da mensagem dessa noite: perseverar na fé. Qual é o tema da mensagem? É isso que nós precisamos fazer, perseverar na fé, assim como foram os nossos irmãos heróis da fé do capítulo 11. Assim, nessa noite, nós estaremos também compartilhando com os irmãos dessa palavra e vamos permanecer na fé. Aos Hebreus, capítulo de número 10, do versículo de número 19 ao versículo de número 31. Quantos acharam, digam amém. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós ser julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E o verso 31, todo mundo junto? Horrenda. Vamos falar com Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, nós lemos, Senhor, a Tua palavra, e nessa noite nós não queremos ouvir mais nada, senão a Tua palavra, porque a Tua palavra é ela que alimenta a nossa alma, é através da Tua palavra que nós vamos crescendo saudavelmente, é através da Tua palavra que nós frutificamos no Teu reino, e é através da Tua palavra, pela fé, que um dia, meu Deus, chegaremos ao lugar de repouso, ao lugar onde o Senhor preparou para todos aqueles que em Ti crê. Pai, revela-nos nessa noite a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Fala conosco e nos abençoe, é o que nós Te pedimos, e no nome de Jesus nós já Te agradecemos. Amém? Ocupe o seu lugar, me dê a tua atenção. Glória a Deus. Irmãos, a epístola aos Hebreus, que o autor na verdade é um autor desconhecido, a gente não sabe quem escreveu. Dizem realmente os grandes estudiosos que foi Paulo que escreveu essa epístola. Ela é um tratado e é uma epístola ao mesmo tempo, e são palavras tão profundas, onde o autor aos Hebreus fala sobre o sacerdócio de Cristo, que é superior a Arão, o sacerdócio de Cristo, que hoje ele prevalece nos nossos dias. Nada se compara ao Senhor Jesus Cristo. Hebreus faz questão de mostrar a superioridade do Senhor Jesus Cristo. Nem Moisés se comparou a Jesus Cristo, porque Ele é o profeta dos profetas, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, nós vamos nessa noite compartilhar com os irmãos desse texto sagrado, e em especial, eu gostaria de compartilhar contigo 2 versículos apenas nessa leitura, o versículo 25 e o versículo de número 26, e nós vamos, em nome de Jesus, meditar nesses 2 versículos, porque esses versículos aqui diz respeito exatamente à nossa vida cristã. É uma pena, meus irmãos, é uma pena, é um pesar,
o que está acontecendo com a igreja evangélica no Brasil. É um pesar para mim, como pastor, como líder, falar da igreja evangélica no Brasil. Por que que eles estão banalizando tanto o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Esse evangelho aqui, que diz o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus para a salvação do homem. Como que nos últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo, nós estamos sendo desafiados diante da mídia, diante de uma sociedade que não conhece nada de Deus, estamos sendo desafiados, meus irmãos, confrontados com situações decorrentes nos altares das igrejas, na mídia que muitas vezes querem nos representar, mas não nos representam. O que estão fazendo com o evangelho? Um evangelho lindo, um evangelho puro, um evangelho genuíno, um evangelho que foi deixado para nós com muita transparência, não foi com poucas palavras, não foi com pouco sofrimento, foi debaixo de muito sofrimento, muita lágrima, muita perseguição, muita morte, que este evangelho chegou a nós. Quando você lança os seus olhos para Hebreus capítulo 11, verso 37, você vai ver exatamente lá o diagnóstico preciso para que nós tenhamos uma fé saudável, uma perseverança baseada no evangelho do Senhor Jesus, um evangelho que não se negocia com nada. Esse evangelho aqui, meus irmãos, que nós queremos anunciar a você nessa noite, é um evangelho que não tem compromisso em agradar ninguém. Não é um evangelho que eu possa chegar agora diante de vocês e possa maquiar ele, ou injetar dentro dele algumas coisas para beneficiar a alguns dentro da congregação, da igreja, no meio do povo. Deus não se compromete com o homem, porque a sua palavra, Ele a colocou acima do seu próprio nome, e Ele vela para cumprir aquilo que Ele estabeleceu. É um pesar para mim nessa noite, falar com vocês isso. Estão banalizando o Evangelho, estão fazendo desse Evangelho uma mercadoria de troca, estão fazendo dessa pregação do Evangelho, essa coisa tão pura, tão saudável, porque sem esse evangelho, nós não vamos chegar aos céus. Essa palavra foi deixada para nós, debaixo de tantas lágrimas, tanto sofrimento, para que nós pudéssemos observar cada palavra, cada texto, tudo que foi escrito, porque tudo que foi escrito para a nossa edificação. A transformação, ela não é externa, a transformação é de dentro para fora, e esse evangelho, ele se compromete na sua essência, de trazer transformação dentro do homem, no caráter do homem. E aí, eles estão hoje fazendo desse evangelho algo realmente que é muito contrário àquilo que o apóstolo Paulo deixou estabelecido, e principalmente ao que Cristo estabeleceu através da sua palavra. É lamentável hoje eu comentar com vocês sobre isso, essa barganha que está sendo feita. Por que está se pregando um evangelho hoje da conveniência? Por que se prega um evangelho hoje para agradar o ouvido das pessoas? Por que se prega um evangelho hoje pensando que o evangelho é um cabide de emprego ou um ato de profissão? Por que se abre tantas portas hoje com objetivos errados? Por que tantas salas 4x4 se abrem hoje com interesses contrários ao interesse que Ele estabeleceu na sua palavra? Eu não vejo o chamado ao ministério, eu não vejo hoje o pastoreio como algo profissional. A palavra de Deus, ela deixa muito bem claro: a quem é muito dado, muito será cobrado. Então a responsabilidade de anunciar a palavra, de anunciar o evangelho genuíno, sem mistura, sem colocar nada agregado, Ele não aceita isso. O que nessa noite você vai ouvir é evangelho. O que você vai ouvir hoje é a palavra que foi escrita para mim e para você, para que nós pudéssemos observar o que está escrito, não no que estão dizendo.
Porque antes de você ouvir o que alguém está dizendo, confira se alguém está dizendo alguma coisa baseada no Evangelho, porque Deus não compromete as suas bênçãos, Deus não compromete a sua palavra em relação àquilo que estão fazendo na igreja hoje, o que estão pregando, o que estão anunciando. É um escândalo generalizado. As pessoas hoje estão com preconceito de igreja evangélica. As pessoas hoje, elas se perguntam umas para as outras e elas querem saber qual denominação que você frequenta, como que é a sua igreja. As pessoas, para vir à igreja num domingo como esse, ela precisa fazer um questionário para você. Ela chega para você e quer te perguntar qual o nome do seu pastor, qual a igreja que você frequenta, o que essa igreja prega, o que essa igreja acredita, como que é o movimento do culto, o que o pastor tem dito no culto. Por que as pessoas estão questionando tanto antes de virem à igreja? Porque as pessoas estão calejadas, machucadas, feridas, enganadas, ludibriadas com palavras falsas que estão vindo do altar. Deus aqui não tá olhando para essa multidão aqui e dizendo assim: estou muito feliz, pastor Roberto, com essa multidão, então você nessa noite muda o discurso. Não prega isso que você colocou aí através do meu Espírito Santo, não. Você vai pregar hoje uma palavra que agrade aos ouvidos das pessoas. Não coloque o pecado em pauta, não fala de pecado, porque quando um pregador fala de pecado, ele espanta a multidão. As pessoas não querem ser confrontadas em relação à vida que elas estão vivendo. As pessoas hoje, elas estão querendo uma igreja, um evangelho light, um evangelho self-service. Quando você vai no restaurante, você passa pelas bandejas, você coloca no teu prato o que você quer colocar. Você não vai comer nada que você não queira, você só come aquilo que te agrada. A casa de Deus, o reino de Deus, a igreja, não pode ser assim. Você não pode ter entrado aqui hoje com essa intenção de hoje: Senhor, eu quero que Tu fala comigo hoje, mas o Senhor fale alguma coisa que me agrade principalmente os meus ouvidos, ou quem sabe o meu ego. Deus não se compromete em agradar ninguém, Ele agrada a si mesmo, e através da sua palavra, Ele traz o diagnóstico necessário para toda a crise existencial para a igreja evangélica no Brasil. A igreja evangélica no Brasil precisa ser sarada, precisa ser curada. A igreja está doente, meus irmãos. A igreja evangélica no Brasil está precisando de cura, e a cura não começa no meio do povo, a cura começa no altar. Porque se no altar houver alimento necessário, saudável, como Pedro diz na sua palavra, que nós como meninos vamos crescendo saudavelmente, como recém-nascidos, com o leite em primeira mão, e depois, quando você estiver amadurecido, você recebe o manjar, o alimento mais sólido, para que através dele você possa se fortalecer e frutificar no reino de Deus. Não é o pastor Roberto, não é a pastora Elza, e nenhum pastor que sobe aqui, que produz ovelha, produz pessoas, fabrica pessoas. O evangelho não fabrica pessoas, o evangelho se encarrega na boca dos pastores de se anunciar qual seja a vontade de Deus e não a nossa. Porque a vontade de Deus é absoluta, a vontade de Deus é a melhor. Quando você ora o Pai Nosso, o que no Pai Nosso você ora? Seja feita a vontade de Deus é absoluta, não tem meio termo. Ou você faz a vontade de Deus, ou você está desagradando a vontade de Deus. É um pesar muito grande eu falar sobre isso aqui nessa noite, porque em vários pontos desse Brasil está sendo nesse momento pregado o Evangelho, mas com a intenção errada, com o objetivo errado, uma intenção muitas vezes extorquir as pessoas estão cansadas disso. Há pessoas que estão tendo agora um repúdio, nojo da igreja, por quanto as pessoas vão à igreja e elas se sentem abusadas, violentadas. Isso é um absurdo acontecer.
Eu digo aqui para os irmãos uma coisa que nós do início começamos e até agora nós estamos firmados nesse princípio. Nós não viemos para esse lugar para ser profissionais da fé, nós viemos para esse lugar para pregar a palavra, o arroz com feijão, a simplicidade do Evangelho, a essência do Evangelho. Então, meu querido, aprecie com moderação o Evangelho. Eles não falam por aí, aprecie uma bebida alcoólica com moderação. Aprecie o Evangelho, tenha gosto pelo Evangelho, tenha gosto pela palavra, tenha amor no teu coração, quando disser para você, vamos à casa do Senhor, porque muitas pessoas estão hoje, nesse exato momento, dentro das suas casas. Quero agora me reportar nesse versículo de número 25, onde o autor aos Hebreus, joga para mim aqui no telão, onde o autor aos Hebreus, ele faz questão de ressaltar o problema que acontecia naqueles dias, onde os cristãos judeus, que estavam se convertendo ao Evangelho, estavam amadurecendo na fé, alguns deles estavam se afastando da congregação. Mas por que razão? Há algumas razões que eu anotei aqui, que aqueles cristãos, eles se afastavam do meio do povo de Deus. Eles não estavam se afastando, saindo de uma congregação e indo para outra congregação, não. Eles estavam saindo das suas igrejas e estavam permanecendo em casa. Olha aqui, não abandonando a nossa congregação. Isso o autor aos Hebreus escrevendo para os cristãos judeus daquela época, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Meus irmãos, é muito difícil congregar, é muito difícil você permanecer dentro de uma igreja. Os cristãos daquela época estavam agindo de uma maneira indiferente no meio da congregação, estavam, como nos dias de hoje, estavam ficando em casa, servindo a Deus em casa. Talvez você não vá acreditar, mas nesse exato momento, há um grupo de algumas igrejas espalhadas de Juiz de Fora, que não estão congregando mais dentro de uma igreja. Se reuniram 5, 6, 10, 15 pessoas, estão agora fazendo um culto no lar, estão dentro de uma casa, que não é uma igreja, porque a igreja é uma coisa e a casa é outra. Quando Jesus disse que nós precisaríamos levar o Evangelho, a gente precisaria levar o Evangelho nos templos e também nos lares, mas ele não disse que a igreja ela estaria dentro dos lares, porque aqui é a igreja, aqui é a congregação onde você está servindo a Deus, e essa congregação não é perfeita. Os cristãos daquela época estavam se reunindo em casa, 3, 4, 5, 10 pessoas estavam fazendo a sua liturgia, que faria na igreja, dentro de casa. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós não estamos aqui simplesmente por nos reunir como um grupo ou como um clube. Essa aqui é a congregação dos santos, homens e mulheres de Deus. Perfeitos? Nunca seremos. Quem de nós aqui somos perfeitos? Qual igreja que é perfeita? As pessoas estão procurando um padrão perfeito, que se ajustem à vida delas dentro de uma igreja. Isto não existe. Você pode sair daqui agora, você pode correr todas as igrejas de Juiz de Fora. Quando você chegar dentro dela, primeira coisa, o teu defeito já vai estar dentro da igreja, porque você não vai com perfeição. E segunda coisa, você vai perceber em toda a liturgia do culto, em todo o dia a dia das pessoas, na convivência, nos relacionamentos, você vai perceber uma coisa: há imperfeição em todos os lugares. Onde tem povo, tem problema. Esses irmãos preferiram abandonar a congregação, e aí o autor está dizendo: não abandone a sua congregação, não faça isso, permaneça na congregação, permaneça na igreja. Não estou dizendo isso contrário aos irmãos que foram apresentados, porque por uma razão, essas pessoas saíram de onde estavam e vieram para cá. Ninguém sai de um lugar para o outro sem nenhuma razão. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que congregar é muito difícil. Nós convivemos com pessoas diferentes de nós,
Se você observar aí, olhar para a pessoa do lado, quem sabe você nem conhece ela, é uma pessoa estranha, uma pessoa indiferente, quem sabe com um temperamento mais forte do que o seu, quem sabe uma pessoa que busca muito a contenda, porque é assim, meus irmãos, a igreja dá de tudo que você imagina. Não pensa que aqui, num momento como esse, está todo mundo com uma asinha de anjo, não. Tem alguém com uma asinha de anjo aqui, mas quando você sai lá, alguém deixa a asinha aqui e sai sem asa. Por que isso? Porque as pessoas não entenderam ainda que o método, o projeto não mudou e não vai mudar. O que Jesus veio fazer, através dos 12 que eram discípulos e se tornaram apóstolos, Ele estabeleceu para os 12, fundar a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, eles fundaram a igreja primitiva. O apóstolo Pedro, principalmente, foi ele, o pioneiro, aquele que deu o primeiro passo, onde pregou naquele dia, na festa de Pentecostes, e quase 3.000 almas se converteram. E daí a igreja começou a caminhar, meus irmãos, não perfeita, começou a caminhar com muitas dificuldades e muitos problemas. Tanto é que quando você vai para Coríntios, primeiro aos Coríntios, o apóstolo Paulo, que fundou a igreja de Coríntios, ele traz escrito na epístola de Coríntios, a carta aos Coríntios, muitos problemas seríssimos dentro da igreja de Coríntios. Então não é porque é essa igreja aqui não, em todos os tempos as igrejas sempre tiveram problemas. Não podem ser esses problemas, essa dificuldade que nós temos com os nossos irmãos, que vai fazer com que você se afaste do meio da sua congregação. Esse negócio de desigrejado, isso não existe. Tem uma turma por aí que está saindo da igreja, estão fazendo rebelião contra os pastores, estão formando seus grupos, que nome que é essa igreja? Não tem nome não, é sem nome, igreja sem nome. A gente reúne na terça e no domingo na casa do irmão Zé, e ali a gente lê a palavra, a gente faz um estudo, a gente ora, e todo mundo sai feliz. Sabe por quê? Porque eles decidiram por conta própria, porque não houve uma decisão da parte de Deus, não houve uma direção da parte de Deus. Eles escolheram aqueles que eles quiseram escolher. Não, vou escolher aqui os melhores. Mário, ou você, Mário, sempre foi bom demais, você nunca apresentou um problema nenhum, então eu quero o Mário, eu quero o Ismael, eu quero a Thalita, quem mais que eu vou querer? Eu quero a Marília, quem mais que eu quero? Eu quero o irmão Cosme. Se ajuntam dentro de uma casa para fazer uma leitura bíblica, basear a sua fé voltada num princípio totalmente errado, porque Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados pelo homem. Para que existe a eclésia, a igreja, a assembleia dos santos? Existe para que eu e você possamos congregar juntos, ter comunhão uns com os outros, porque é no meio da congregação que a gente consegue compartilhar as experiências. Há alguns mais fortes, há outros mais fracos, há uns que são uma bênção, há outros que estão se desviando. Então nessas experiências do dia a dia é que nós crescemos e conseguimos permanecer aqui, porque esse aqui é o projeto que Deus estabeleceu, e esse projeto aqui não pode ir à ruína. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a eclésia, a congregação dos santos. Não podemos servir, meus irmãos, na casa de Deus por nossa própria conveniência. Eu vou aqui lidar com quem eu quiser, então eu tenho meu grupinho. Aqui não existe panelinha, não pode ter panelinha. Todos nós precisamos entender uns aos outros. Lá em cima não tem um céu para metodista, outro céu para o resgatando, outro céu para a assembleia, outro céu para os batistas, e lá no finalzinho lá tem um céu lá para o quadrangular. Muito pelo contrário, existe um céu só, que um dia vai receber a mim e a você, amém? Vamos congregar juntos. É para isso que essa noite eu deixei esse versículo aqui, baseado no que estava acontecendo com os cristãos lá, naquele momento, onde eles estavam preferindo estar congregando separadamente do todo.
Você nunca vai encontrar uma igreja perfeita, não vai encontrar um pastor perfeito, você não vai encontrar uma doutrina perfeita. Nós precisamos estar debaixo de uma autoridade espiritual, nós precisamos estar juntos, reunidos, porque Jesus virá buscar a sua noiva, não vem buscar um grupo separado em casa. Estão totalmente equivocados, contrários ao que está estabelecido. Não tem outro evangelho, não tem. O apóstolo Paulo disse nas suas palavras, falando aos Gálatas: se houver alguém apresentando para vocês, Gálatas, outro evangelho, que este evangelho seja anátema, seja amaldiçoado, porque o evangelho que eu estou apresentando para vocês, ele vai permanecer o mesmo hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Este evangelho que está sendo anunciado, meus irmãos, ele precisa ser observado, e nós precisamos observar a nós mesmos. Tem pessoas que não querem congregar, elas preferem ficar uma semana aqui na Quadrangular, a semana que vem eu vou ficar lá na Metodista Central, vou lá e ficar lá para me observar como é que é o trabalho. Gostei do trabalho lá. Na outra semana eu vou na Assembleia de Deus, gostei também do trabalho lá. Aí chega um momento que vira um self-service, e agora? Qual que eu vou ficar? Em que igreja? Porque eu gostei de umas 3 ou 4, tem umas 10 que eu não gostei não, mas tem umas 3 ou 4 que eu admirei, eu gostei, porque falou coisas que me agradou. Pelo amor de Deus, irmãos, nós temos que ser maduros o suficiente para entender que onde nós estamos plantados é o lugar que nós vamos frutificar, onde vamos criar os nossos filhos, vamos criar os nossos netos e toda a geração nossa. A gente precisa estabelecer uma aliança com Deus e uma aliança também com a igreja. Tira da sua cabeça de achar que a igreja é perfeita, porque nunca foi e jamais será. O crente que não congrega, que não faz como os irmãos fizeram aqui, assumir uma posição de estar aliançado à igreja, aliançado com Deus, aliançado com o evangelho, esses crentes ficarão de galho em galho e em dado momento cairão em falsas doutrinas, em heresias que estão por aí aos montes, falsos profetas, falsos pastores que pregam aquilo que exatamente agrada os ouvidos do povo. Quantos estão entendendo isso? Está compreendendo? Eu não estou aqui puxando sardinha para a lata não. A nossa igreja, por exemplo, é uma igreja rica, privilegiada, não em dinheiro, privilegiada de receber tanto visitante. Eu nunca vi uma igreja que tem tanto visitante como a nossa, mas é muito visitante, e são muito bem-vindos no nosso meio, está visitando, mas em dado momento, meu querido, você precisa se posicionar, e você dizia para você mesmo: eu não quero mais ficar perambulando aqui e acolá, eu preciso permanecer debaixo de uma autoridade espiritual, eu preciso obedecer ao pastor, eu preciso obedecer à palavra de Deus. Tem pessoas, olha só o que a gente escuta, hein? Tem uma pessoa que chegou para mim e falou: pastor Roberto, eu não quero congregar, eu quero só visitar. Aí ele falou assim: sabe por quê, pastor Roberto? Porque o meu dízimo, eu não preciso entregar ele em lugar nenhum, não sou membro da igreja, se ofertar nem dizer mais lugar nenhum, uma semana está no lugar, outra semana está no outro. Que ideia, que filosofia, achando que o dízimo dele vai levar ele para o céu. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos amadurecer. Se você quiser dizimar para a casa de Deus, glória a Deus, Deus vai te abençoar. Mas se você não quiser, glória a Deus, amém. É você com Deus, é uma particularidade tua com Deus. Para de ficar ligando a tua vida com Deus em relação a dízimo e oferta. Graças a Deus, nesse lugar, eu nunca coloquei, nunca impus a ninguém dizimar e ofertar essa igreja, porque eu sei que aqueles que fazem têm sido abençoados por Deus. Você é um deles? Então não precisa imposição, pelo amor de Deus, que vergonha, ficar colocando um envelope de dízimo no banco, para que você chegue e você encontre um envelope de dízimo, para sentar tem que pegar um envelope, aí você pega o envelope, tem 2 envelopes, um é de dízimo e o outro de oferta de sacrifício. Onde é que está escrito isso, irmãos? Me mostra de Gênesis e Apocalipse, aonde tem oferta de sacrifício. Vamos voltar agora para os rituais levíticos,
onde havia a oferta de sacrifício, oferta de sacrifício que eu entendo, é um coração contrito e rendido ao Espírito Santo. Isso é oferta de sacrifício, mostrar para Ele a tua obediência, sem imposição nenhuma. Isso é uma vergonha para nós. Uma pessoa chegar e ter que pegar 3, 4 envelopes, e não sabe onde vai pôr o envelope, e força a pessoa a levantar o envelope, e ofertar aquilo que ela não tem, e não quer, não tem e não quer. Eu estou chateado, irmãos, com isso. O que eu estou vendo na mídia? Ontem eu vi um vídeo na mídia, eu fiquei assustado, falei, pelo amor de Deus, se o dízimo já é difícil, você imagina o tridízimo, 3 vezes o dízimo, 3 vezes o aluguel que você paga, 3 vezes o cartão de crédito que você paga. Meus irmãos, isso está ficando ruim para nós. Eu não preciso estar aqui falando com vocês sobre essas coisas, porque isso nos envergonha. Isso é ruim demais. O visitante que está aqui nessa noite, eu tenho vergonha de falar isso no altar para vocês, mas essa é a pura verdade. Uma irmãzinha lá em cima falou comigo, pastor Roberto, o meu esposo, ele já foi na igreja evangélica, mas agora ele tem nojo da igreja, porque toda vez que vai, só fala em dinheiro, só em dinheiro. Oi, meus irmãos, não tem essa necessidade. Essa obra, até o presente momento, ela tem sido feita, realizada pelo amor e a generosidade que os irmãos têm tido com o reino de Deus. Que você continue assim. E para encerrar, eu quero ir para o versículo de número 26, não sei se vai dar para terminar essa mensagem. Quantos estão entendendo? Não deixa a pessoa do lado cochilar, por favor. Aumenta o ar-condicionado. Hein? Então não deixa essa pessoa cochilar não, porque agora nós vamos entrar na mensagem. Amém, irmãos? A mensagem é essa aqui agora. Versículo de número 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O autor aos Hebreus sai de um aconselhamento, de uma exortação, e vai direto para um ponto principal, que preocupava o autor aos Hebreus, em relação aos crentes daquele dia, que é exatamente isso aqui que ele escreveu, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, o que isso implica, isso significa, meus irmãos? O que ele estava querendo dizer para aqueles cristãos? Ele estava dizendo exatamente isso, que a todos quantos foram informados, olha para mim e presta atenção, a todos que foi informado, foi anunciado, foi ensinado, foi pregado a respeito das verdades do reino de Deus, a todos que têm hoje o pleno conhecimento da verdade. E se você, conhecendo a verdade, você continua pecando voluntariamente, isso vai gerar para a sua vida sérias complicações, que nós vamos depois basear em alguns textos da Bíblia Sagrada. Jesus falando lá em João, no capítulo de número 8, verso 32, olha o que ele disse: e conhecereis a verdade, e conhecereis a verdade, é através do pleno conhecimento da palavra de Deus, as verdades de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas são libertas. Na sexta-feira vem muita gente aqui e cai endemoniada. A gente ora, a gente ora, a gente ora, a gente ora. Chega um momento que a oração já não tem mais eficácia. Sabe por quê? Porque a libertação vem através do conhecimento da palavra. As pessoas chegam a um momento que precisam entender que o conhecimento das verdades precisam ser verdades na vida delas. Não adianta viver no engano. Aqui o autor aos Hebreus não está falando para pessoas não convertidas, está falando para crente, está falando para a gente que conhece a palavra. Você já foi informado através do Espírito Santo, que fala através dos pastores em relação ao teu pecado. Você já foi informado sobre o teu pecado. Esse autor aos Hebreus, ele fala a respeito da apostasia. A apostasia como algo progressivo.
Você pensa que o diabo tem pressa para derrubar o crente? Não tem não. Ele coloca uma cama. Desde que eu me converti, eu ouvi um negócio desse. Aos meus 9 anos de idade, tenho 38 de convertido, aos 9 anos eu já ouvia isso, alguém dizer: o diabo, ele coloca uma cama bem macia e vai colocando o indivíduo, e vai primeiro assentando ele, depois ele deita e confortavelmente ele permanece ali caído. O esfriamento espiritual, a apostasia não acontece de um momento para o outro não. A apostasia tem os seus processos progressivos na vida de uma pessoa. Pergunta para uma pessoa, quando ela fala assim: estou desanimado com a igreja, estou fraco, pergunta para ela: como é que está a tua vida de oração? Oração? Que oração? A pessoa não ora hora nenhuma, não tem um momento com Deus, não medita, ela não faz questão de buscar um princípio espiritual para a vida dela, em comunhão com o Pai. Jesus se reunia, às vezes com seus discípulos e ia aos montes, mas às vezes ele individualmente, ele se separava para orar ao Pai. Então o crente não ora. Jejuar, jejum, pastor Roberto, só fiz uma vez na vida, quando o médico falou, me forçou, você vai ficar 12 horas sem comer. Foi um martírio para mim, pastor Roberto, quase morri. Que quase morreu o quê? Ninguém morre fazendo jejum não. Nós temos que sacrificar a nossa carne. O apóstolo Paulo, quando abre a sua boca e fala: na nossa carne não habita bem nenhum. A gente alimenta muito bem a nossa carne, mas o nosso espírito está fraco, meus irmãos. O que tem de crente fraco dentro da igreja hoje é um número incalculável. A pessoa não ora, a pessoa não jejua, a pessoa não lê a Bíblia. Hoje eu li para vocês, estamos comentando aqui sobre esse sermão. A pessoa só vai abrir essa Bíblia aqui agora, no domingo que vem, na hora que o pastor pedia para abrir, e às vezes ele nem abre não, sabe o que ele faz? Ele lê no telão, não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de palavra. Quando Oséias, inspirado por Deus, disse que o meu povo perece, é destruído por falta de conhecimento, ele tinha razão no que estava dizendo. Os crentes hoje não têm conhecimento das escrituras sagradas, vive de del em del, comendo qualquer comida, comida estragada, comida intoxicada. Sai daqui para um movimento que vai ter no parque de exposição, porque a mídia falou que vai ter um homem lá, que vai fazer cair fogo do céu. Aí desce mais uma caravana de ônibus para o parque de exposição, para ver Deus fazer cair fogo do céu, não entendendo que os sinais, muitas vezes, confundem e enganam até os escolhidos de Deus. Estamos vivendo um tempo que o crente não pode andar por sinal, o crente tem que andar pela fé. Olhe em Hebreus capítulo número 11, você vai ver uma palavra, na maioria dos seus versículos: pela fé Abraão, pela fé Noé, pela fé Isaac, pela fé Moisés, pela fé, tudo é pela fé. Eu não posso andar por vista, eu ando pela fé, e a fé que eu tenho é uma fé inteligente, baseada na palavra de Deus. Se nós atentamente continuarmos a pecar voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento, você sabe o que eu estou te falando. Pastor Roberto, parece que os domingos aqui agora, vocês tiraram para falar do pecado, mas o que nos afasta de Deus? Quem nos afasta de Deus, irmãos? Não é o diabo não. Ah, pastor, o diabo está no meu pé. No teu pé? Mas por que está no teu pé? Qual o direito que você deu para ele estar no teu pé? Quem reina na tua vida? Jesus Cristo. Então no meu pé ele não está, ele está debaixo do meu pé, mas na minha vida ele não está. Esse negócio de crente, ficar espiritualizando a coisa. Jesus tinha em si duas coisas. Ele tinha o realismo. Ele não materializava aquilo que era espiritual e não espiritualizava aquilo que era material. E ele tinha sensatez, ele era sensato. Ele baseava tudo na sua vida no princípio da palavra de Deus.
O crente está querendo hoje usar a justificativa que tudo é o diabo que está na vida dele. O diabo só faz na vida do crente aquilo que o crente permite fazer, porque quando Jesus está na nossa vida, as verdades de Deus estão na nossa vida, nós não precisamos viver debaixo do jugo de Satanás. Nós precisamos viver debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o autor aos Hebreus fala que se você voluntariamente continuar pecando, tu já sabe que o adultério é pecado, e tu continua no adultério. Pastor Roberto, eu nunca entrei num motel com uma mulher, mas você está adulterando virtualmente. Quando você abre as páginas da internet e você está diante de uma mulher nua, você está adulterando, você está prostituindo, você está se contaminando com bolotas desse mundo. Quando você abre as páginas da internet e você entra no teu Facebook, ou entra no teu WhatsApp, e você começa a usar palavras negativas, ou palavras que não diz respeito à sua edificação, você está colaborando com a tua própria destruição. As pessoas estão buscando hoje, está errando diante de Deus, estão fazendo uma coisa muito séria, porque uma vez que Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele morreu e Ele fez esse sacrifício, para que através desse sacrifício, todos nós venhamos a entender, que a partir do momento que eu recebi Jesus, e recebi o conhecimento da verdade, eu não vivo mais em função do pecado. O pecado está atrelado à vida de muita gente. A pessoa está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as verdades, mas já está com a sua mente cauterizada, está aqui nesse momento projetando aquilo que vai fazer de forma errada, depois que sair dessas portas. As pessoas não estão entendendo que esse pecado voluntário vai gerar a morte espiritual. Jesus tem um hino aí que é totalmente errado. Tem um hino que um cantor, não sei quem que é, se fosse preciso, Jesus morreria de novo. Isso é mentira, filosofia humana. São hinos que não condizem com aquilo que eu vou ler aqui agora. Jesus não vai morrer de novo. Jesus morreu uma vez por todos os pecados da humanidade, e todos que a Ele aceitarem não vivem mais na prática do pecado, mas vivem em santidade diante de Deus. Eu posso até nessa noite acreditar que você já errou, você tem errado, mas que você está buscando uma perfeição, que você já considerou o teu erro, pediu perdão pelos teus pecados, mas esse pecado você não vai errar mais. Nesse pecado não. Ontem você pode, ou nós podemos, nós erramos ontem, mas hoje não. Hoje nós estamos sendo informados que Jesus não está estabelecido segundo esse hino. Se necessário, se tem um hino assim, sabe que eu estou ouvindo demais? Tem ou não? Sim ou não? Tem ou não? Se preciso for, ele morreria de novo. Mentira! Nunca, jamais ele morrerá. Vou ler aqui para acabar com essa tese de hinos. Aliás, gostaria que o nosso pessoal do nosso louvor pudesse, antes de estar cantando alguma coisa aqui, pudesse olhar a letra do hino e não a melodia, porque tem muita melodia bonita, mas a sua essência, a letra, não convém com a palavra de Deus. Tem alguns cantores por aí que estão simplesmente fazendo do povo evangélico um meio de ganhar dinheiro, com melodias, com canções muito lindas, mas vazias na sua essência, nas suas letras. Tem um grupo aí, um grupo Voz da Verdade. Não tem Voz da Verdade? Bonitos hinos, não é? Mas olha a essência desse grupo Voz da Verdade. Olha a essência, olha o que pregam, olha o autor que está lá, o cantor que está à frente. Gostaria que não cantasse esses hinos, Voz da Verdade aqui na igreja. Vou tirar um momento do culto aqui no domingo e vou esclarecer a vocês o motivo pelo qual esses hinos da Voz da Verdade não podem ser cantados, assim como outros cantores que estão por aí, que estão cantando e arrebanhando milhões de evangélicos, quase se ajoelhando e fazendo deles os seus próprios ídolos, e esquecendo da estrela maior, que é Jesus Cristo.
O nosso ídolo se chama Jesus Cristo. É Ele o meu ídolo, é Ele em que eu olho, eu admiro e eu quero buscar a perfeição que Ele tem, e não alguém que está aqui nessa terra, que é um mero comedor de arroz e feijão, e está querendo buscar um estrelato, quando o profeta diz que a minha glória, diz o Senhor, eu não darei a homem nenhum, nenhum homem nessa terra terá a glória que o nosso Deus Ele tem, a glória e a honra somente a Ele. Quero ler contigo, para tirar todas as dúvidas necessárias, onde está aqui, em Hebreus capítulo de número 9, abre no telão para mim, Hebreus capítulo 9, nós vamos ler o versículo 12, o versículo de número 26 ao 28, vou ler contigo aqui no telão. Como estão entendendo? Já estou terminando. 9, versículo 12, primeiro do Hebreus 9, 12, depois nós vamos para o versículo 26 até o 28, olha aqui, para você entender a gravidade que é você permanecer no pecado voluntariamente. Se você já foi informado do teu pecado e você continua, olha a gravidade aqui, e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Verso 26, de outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou, para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Verso 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, verso 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma, continua lendo, aos que o esperam para a salvação. Não se iluda com Cristo, não pensa que Ele vai passar a mão na cabeça daqueles que estão vivendo de uma forma promíscua, vivendo no pecado voluntário. Pastor, eu pequei. Não há nenhum problema de você ter pecado, eu também peco. Então vamos lá para João, quando João diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado que está à direita do Pai o Todo-Poderoso, que nos purifica, que nos perdoa de todas as nossas iniquidades. O perdão é iminente na mesma hora. Só tem um detalhe: não faz hora com a cara de Jesus, não. Não fica usando o nome de Jesus de forma arbitrária, não. Você pede perdão hoje, Ele te perdoa, e amanhã você cai no mesmo pecado de novo. Para esse pecado, diz o autor aos Hebreus, não resta mais sacrifício. Isso é muito sério. Olha para mim aqui, olha para mim aqui, isso é coisa muito séria. Tem pessoas que estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Tem pessoas que estão caminhando para o abismo dentro da igreja. Muitos vão ficar dentro da igreja, não vão sair de dentro da igreja e não vão morar com o Senhor, porque estão vivendo uma vida literalmente de pecado. Está precisando de mais pastor, homens, mulheres de Deus, para abrir a boca como profetas dos últimos dias e dizer: melhora os teus caminhos, como eu disse na última mensagem, melhora as tuas atitudes como homem, como mulher de Deus. Não viva como um crente promíscuo, um crente relaxado, porque o maior presente que você deveria ganhar, você já ganhou, que é a tua salvação, a coroa da salvação. Segura ela, meu querido, vigia a tua boca, vigia os teus pensamentos, vigia as tuas atitudes. O que nós precisamos é de mais evangelho, que nos confronte e nos mostre as verdades de Deus, e não a verdade dos homens, porque importa mais agradar a Deus do que aos homens. Então olha que coisa seríssima que o autor aos Hebreus ele deixa para mim e para você. Como estão entendendo isso? Dá para continuar no pecado? Dá para você fazer de conta? Pastor Roberto não está vendo, ninguém, a minha esposa não vê.
A pessoa senta na frente do computador, depois de meia-noite, diz para a esposa: perdi o sono, estou com insônia. Sei, sabe, acho que foi um café que eu tomei. E a esposa cansada diz: eu estou com muito sono, eu vou dormir. A esposa vai dormir e ele vai para frente do computador, para ficar lá horas e horas, vendo pornografia. Como pode de uma mesma fonte sair água doce e água salgada? Nós estamos equivocados nisso. Ou você é de Deus, ou você é do mundo ou do diabo. Não podemos servir a dois senhores. Se nós somos de Deus, nós precisamos buscar a santidade, a perfeição. É difícil, pastor Roberto, porque para onde eu olho tem pornografia. Meu querido, ora a Deus e fala: Senhor, põe um anjo com a espada de fogo nos meus olhos. Põe um anjo com espada de fogo, porque os nossos olhos têm que serem ungidos. Ainda que você ande no meio de tanta pornografia, como Isaías um dia, ele disse para o Senhor: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. A iniquidade de Isaías o comprometeu, mas o Senhor resolveu o problema, porque desceu um anjo com uma espada, com uma tenaz de fogo, e queimou os lábios dele, purificou ele. O que nós precisamos essa noite é purificação. Queima, Jesus, o pecado que me consome as minhas forças de caminhar contigo. Não há motivo para ter hoje dentro das igrejas um tanto de crentes desanimados, frustrados, revoltados com Deus. Vamos servir a Deus, meus irmãos, mas sem barganha, sem negociar a nossa santidade. Se tu me der um emprego lá na Mercedes, eu vou parar de olhar pornografia. Ah, vou. Esse voto eu faço. Se o Senhor melhorar o meu salário no meu trabalho, porque aqui, Senhor, quer esfregar na cara de Deus: aqui o meu dízimo, ó, aqui a minha oferta. Só não está vendo? Não. Eu quero a minha bênção. Manda o anjo para descer a minha bênção. Deus não se compromete com oferta, Deus se compromete com ofertante. Se o ofertante chegar diante do altar e apresentar a sua oferta ao Senhor, e ele vê que no coração dele há alguma coisa contra alguém, ou ele vê se dentro dele não está compatível com a palavra de Deus, ele deixa a oferta no altar, ele volta pelo caminho e ele conserta o que está errado. Olha aqui, só para a gente encerrar, no versículo de número 26, conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A apostasia, ela é progressiva. Olha aqui, quero ler um versículo contigo agora para a gente encerrar, que esse versículo dentro do livro de Hebreus vai mostrar, vai apontar exatamente para muito crente que hoje não está mais na presença de Deus. Hebreus capítulo de número 6, do verso número 4 ao verso de número 6, versículo número 6. Vamos ler esses 3 versículos para você entender que quando você vê um crente saindo da presença de Deus, desanimado dentro da igreja, pode saber de uma coisa: ele está dando os passos necessários, progressivos, para a apostasia. O autor aos Hebreus, ele chega a falar a palavra impossível aqui, mas ele está colocando um impossível dentro de um contexto, onde na verdade essa pessoa já foi informada várias vezes sobre o seu erro, ainda continua. Lê comigo. Porque não, está muito fraco. Não, está muito fraco. Não lê na sua Bíblia não, lê aqui na frente. Vamos ler, isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Isso aqui é palavra. Essa palavra tem a ver comigo, contigo. Você já foi iluminado? Você está iluminado? Então olha aqui para aqueles que já perderam essa luminosidade, já perderam a sua essência com Deus. Porque
Deixa aberto aqui. Estão crucificando de novo, levando Jesus para a cruz de novo, pelos mesmos pecados que Jesus já perdoou eles, crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério, à vergonha. Por isso que eu disse aqui, é uma vergonha para nós o que se prega nos altares da igreja. Se prega hoje um evangelho que negocia para qualquer um. Continua aqui, meu querido, como dizimista e ofertante, continua pegando esses 3 envelopes, não importa a maneira que você viva, continua aqui. Não posso perder esse camarada dizimista fiel. Meu querido, quem é que está jogando pedra no você? Fala comigo, porque o que estiver jogando pedra, se tiver um dízimo menor do que o seu, ele já está fora da igreja, porque o seu aqui é sagrado. Viva do jeito que você quiser, mas traz o dízimo, traz a tua oferta, como se o reino de Deus pudesse sobreviver de pessoas que estão vivendo dentro da igreja, com seus pecados incubados. Igreja não é esconderijo de pecado. Igreja é lugar onde você vem, ouve a palavra, o Espírito Santo fala e você conserta o que está errado. Põe ordem na tua casa, diz o Senhor dos Exércitos, porque certamente Ele virá, e quando Ele vier, não vem mais como advogado, Ele vem como juiz. O juiz, meu querido, ele bate o martelo e ele sentencia o pecador. Hoje Jesus se assenta à direita do Pai, Ele é o advogado fiel, que perdoa. Amanhã esse mesmo juiz, esse mesmo advogado vem como juiz, com um cetro de justiça, para fazer juízo sobre aqueles que fazem hora com a cara dele dentro da igreja. O mundo precisa conhecer uma igreja que vive, não aquilo que fala, mas viva a palavra de Deus. Eu sou crente, sou dizimista, marco ponto todo dia na igreja. Que diferença faz você vir na igreja, meu querido? Qual a diferença que está fazendo você vir à igreja? O que mudou na tua vida de janeiro até agora? Que tipo de crente nós temos sido? Que luz é essa que está se apagando e a gente não pega o azeite do Espírito Santo e coloca nessa botija? Está perdendo força, está perdendo ânimo, indiferente dentro da igreja. Malha o pastor, malha os irmãos, malha todo mundo. Vai para esse maldito, oh meu Deus, eu tenho que falar. Vai para esse maldito do WhatsApp, porque isso está virando maldição. Vai para esse WhatsApp e ali ele detona com tudo do reino e não no mundo. Os mais provedores do reino de Deus para escândalo são os crentes. Vai lá agora, abre lá o teu WhatsApp, abre a internet, acessa lá, Pastor Caio Fábio. Pastor Caio Fábio era um best-seller de vendas no ano de 1980, era o pastor que todos se ajoelhavam e dizia, esse é o cara. Hoje é um herege, está lá, anunciando todo dia, que o reino de Deus é um lixo, que os crentes são os lixos da sociedade, está lá, um dia pregou a palavra, e hoje é um herege. Tem muito crente junto com ele lá, no WhatsApp, no grupinho dele, fazendo frente junto com ele. Não se levante contra o reino de Deus, não se levante contra a obra de Deus, porque se você se levantar contra esse Deus, contra essa obra de Deus, como o apóstolo Paulo se levantou, vai cair do cavalo. Paulo caiu do cavalo literalmente. Paulo entendeu que ele não estava lutando contra os cristãos da época, ele estava lutando contra o Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Essa igreja tem dono, eu não sou dono dela. Tem muitos aí que estão querendo já comprar a igreja não está à venda, ela já tem um noivo e já tem dia marcado para subir, para morar com ele lá nos céus. Quantos entenderam a palavra? Se coloque de pé no teu lugar.